Olá pessoal, vamos estudar nesta aula o direito das coisas. O direito das coisas tem três grandes institutos, que é o estudo da propriedade, da posse e dos direitos reais sobre coisas alheias, ok? Então, posse, propriedade e direitos reais sobre coisas alheias. Os direitos reais são aqueles em que se estabelece um vínculo entre a pessoa e a coisa, ok? Então, direito real é o vínculo jurídico entre a pessoa e uma determinada coisa. Tudo bem. Os direitos reais são absolutos. Absolutos significa, eles têm efeito erga omnes. Por favor, a lousa. Tem efeito erga omnes, isto é, vincula todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo são obrigadas a respeitar o direito real. Ok? Então, guardem isso. Os direitos reais são absolutos. Absoluto significa vincula todas as pessoas. Todas as pessoas têm o dever de respeitar um direito real. É diferente do direito das obrigações. O direito das obrigações é um direito relativo. Só vincula as partes. Ok? Então, o direito das obrigações é relativo. Só vincula as partes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu assumi perante o meu vizinho a obrigação de não erguer o muro. Ok? Assumi a obrigação de não erguer o muro. É um direito pessoal, é um direito das obrigações, obrigação de não fazer. Eu não posso erguer o muro. Mas é um vínculo relativo. É um vínculo entre eu e meu vizinho. Entre eu e meu vizinho. Não vincula mais ninguém, a não ser eu e meu vizinho. Ok? Tenho a obrigação de não erguer o muro. Se o meu vizinho vender o imóvel, eu vou poder erguer o muro. Porque eu estava vinculado com o meu vizinho. Eu não estava vinculado com outra pessoa. Então, se ele vender o imóvel, eu vou poder erguer o muro. Da mesma forma, se eu vender o imóvel, quem comprar vai poder erguer o muro. Entenderam? O direito das obrigações é um direito relativo, porque só vincula as partes. Guarda então esse exemplo da obrigação de não fazer. Agora imaginemos se eu constituísse uma servidão de não erguer muro. Servidão é um direito real. Ok? Servidão é um direito real, não é um direito das obrigações, é um direito real. Se eu constituísse uma servidão de não erguer o muro, daí é um vínculo entre o proprietário do bem e a coisa. É um vínculo entre o proprietário do bem e a coisa. Quer dizer, quem for proprietário está vinculado. Se eu vender o imóvel, quem comprar não vai poder erguer o muro, porque é um vínculo entre o proprietário e a coisa. Se o meu vizinho vender, eu também não vou poder erguer o muro, porque o direito real é um vínculo entre a pessoa e a coisa, isto é, quem for proprietário daquele bem não vai poder erguer o muro. Entenderam a diferença? Por isso que o direito real é absoluto, vincula todas as pessoas. Quer dizer, qualquer um que comprar o imóvel, o meu imóvel, qualquer pessoa que comprar o meu imóvel, não vai poder erguer o muro. Todo mundo está vinculado. Entenderam? Muito bem. O direito real, ele gera o direito de sequela, direito de perseguir e reaver o bem, esteja em poder de quem quer que seja. Ok? Então, o direito real tem esse direito de sequela. Direito de sequela significa perseguir e reaver o bem, esteja ele em poder de quem quer que seja. Ok? Então, se eu sou proprietário do imóvel, eu posso mover ação para reivindicar o bem, esteja em poder de quem quer que seja. Ok? É o direito de sequela, que depois eu vou explicar melhor para vocês. Os direitos reais são regidos pelo princípio da taxatividade. Então, guardem isso. O princípio da taxatividade significa só a lei
pode criar direitos reais. Ok? Princípio da taxatividade. Só a lei pode criar direitos reais. Ok? Então, o rol dos direitos reais é um rol taxativo. É um rol taxativo. Números clausus. Rol taxativo, também chamado de números clausus. Ok? Para a lousa, por favor. Para vocês, nós temos o rol números clausus, que é um rol taxativo. Só a lei pode criar direitos reais. Ao passo que o direito das obrigações é um rol exemplificativo, ou rol números apertos. Exemplificativo ou números apertos. Isto é um rol aberto. Os direitos das obrigações podem ser criados pela lei ou podem ser criados pelas partes. Ok? Então, direitos reais, só a lei pode criá-los, que é o princípio aí da tipicidade ou legalidade. Só a lei pode criar direitos reais, princípio da tipicidade ou legalidade. Por isso que o rol é taxativo. Números clausus. Ok? Já os direitos das obrigações são exemplificativos, podem ser criados também pela vontade das partes. É um rol números apertos, isto é, um rol aberto. Ok? Muito bem. Os direitos reais, eles são regidos pelo princípio da publicidade. Ok? Então, os direitos reais sobre bens imóveis, só existem se houver registro no registro de imóveis. Ninguém tem direito real sobre imóvel sem registro no registro de imóvel. O direito real só nasce a partir do registro no registro de imóvel. Ok? Lembra o exemplo que eu dei da servidão de não erguer muro? Só vai ser um direito real se estiver registrado no registro de imóveis. Sem o registro não é direito real. Sem o registro é um direito das obrigações. É um direito relativo, é um direito pessoal. Ok? Então o direito real deve estar registrado no registro de imóveis para ser direito real. Ok? Nós temos exceção no uso capião. Uso capião, o sujeito adquire a propriedade sem registro. A propriedade é um direito real, né? A propriedade é um direito real. Aliás, o principal direito real. Então, a propriedade adquirida pelo uso capião, não precisa de registro. O sujeito adquire a propriedade antes do registro. Já é proprietário quando completou o prazo de uso capião. Nós vamos falar disso. E a propriedade também é adquirida por herança, o herdeiro. A partir da morte, o herdeiro já adquire a propriedade, antes mesmo do bem estar registrado no seu nome. Ok? Então, direitos reais sobre bens imóveis só nascem a partir do registro no registro de imóveis. Sem registro não tem direito real. Exceções: propriedade adquirida através de uso capião ou através de herança. Propriedade adquirida através de uso capião ou de sucessão hereditária. Essa propriedade adquirida através de uso capião ou de sucessão hereditária adquire-se desde a morte, né? Princípio de Saizine. Lembra do princípio de Saizine? Com a morte, a herança se transmite aos herdeiros? Com a morte, a herança imediatamente se transmite aos herdeiros. Ok? Os direitos reais sobre bens móveis só se adquirem com a tradição, com a entrega do bem. Mas não é preciso de registro. Mas é preciso entregar. Enquanto está só no papel, ninguém tem direito real. Ah, vendi um bem para você, já assinamos, entreguei? Não, então você não é dono ainda. A propriedade dos bens móveis se adquire com a tradição. Então, tanto a propriedade quanto os demais direitos reais sobre bens móveis, exigem a entrega do bem. Ok? Mas não é preciso o registro.
Ok? Direitos reais sobre bens móveis, não se exige o registro para ser direito real, salvo o penhor. Penhor incide sobre bens móveis e para ser direito real depende de registro, ok? O penhor, ele precisa estar registrado para ser direito real. Resumindo então, direitos reais sobre bens móveis exigem a tradição, a entrega do bem, mas dispensam o registro, salvo o penhor. O penhor é um direito real que depende de registro, recai sobre bem móvel, mas depende de registro. Ok? As ações reais sobre bens imóveis, então a ação que vai discutir propriedade, por exemplo, as ações reais sobre bens imóveis depende da autorização do cônjuge do autor e precisa citar o cônjuge do réu. Ok? Então, a ação real sobre bem imóvel precisa da autorização do cônjuge do autor para propô-la e precisa citar o cônjuge do réu. Ok? Então, é importante essa regra, não esqueçam. E na união estável, precisa da autorização do companheiro, citar o companheiro do réu? Na união estável comprovada nos autos, precisa também a autorização do cônjuge do companheiro, precisa da autorização do companheiro e citar o companheiro do réu. Resumindo, ação real sobre bem imóvel precisa da autorização do cônjuge do autor ou do companheiro do autor, se a união estável estiver comprovada nos autos. É preciso citar o cônjuge do réu ou o companheiro do réu, se a união estável estiver comprovada nos autos. Artigo 73 do Código de Processo Civil. Mas no regime da separação de bens, não precisa nada disso, tá? Se for o regime da separação absoluta de bens, o regime da separação de bens, não precisa dessas autorizações nem dessas citações. Ok? Muito bem. O direito de propriedade, que é o direito real por excelência, o direito de propriedade é o direito real por excelência, que é o principal direito real, né? O direito de propriedade é regido pelo chamado princípio da elasticidade. Costuma-se dizer, o direito de propriedade é elástico. É elástico. É regido pelo princípio da elasticidade. Bom, o direito de propriedade abrange 4 poderes. E vocês vão guardar isso. Quais são os 4 poderes do proprietário? Poder de usar o bem, gozar, isto é, retirar os frutos, dispor, isto é, alienar, né, vender, doar, e reivindicar. Reivindicar é o direito de sequela, de ir atrás do bem. Reivindicar é o direito de ir atrás do bem. Então guardem comigo aí. Quais são os 4 poderes do proprietário? Usar, gozar, dispor, que seria alienar, e reivindicar. Usar, gozar, dispor, reivindicar. Usar, gozar, dispor, reivindicar. Ok? São os 4 poderes do proprietário. Pois bem, o direito de propriedade é elástico. É elástico. Porque o proprietário, ele pode transferir o poder de usar e gozar do bem. Então, vou constituir um direito real de uso, de usufruto, servidão. Ele constitui os direitos reais. Quando ele concede os poderes de usar e gozar o bem, ele constitui os direitos reais sobre coisa alheia. Ele continua sendo proprietário. Continua sendo proprietário, mas ele transfere o direito de usar, o direito de gozar, constituindo direitos reais sobre coisas alheias. Isso que é o elástico, porque ele manda para um terceiro, né? Ele concede para um terceiro um direito real. Por exemplo, usufruto, uso, direito real de habitação. E depois pode voltar para ele. Por isso que é elástico. Vai e depois volta. Entenderam? Elasticidade significa isso. O proprietário pode constituir direitos reais, concedendo os poderes de usar e gozar do bem. Ok? Bom, fiz até agora uma introdução sobre direitos reais. Ok? Agora nós vamos começar a estudar, ok? Posse. Nós temos 2 teorias sobre posse. Temos primeira aí uma teoria subjetiva.
Teoria subjetiva é uma teoria defendida pelo jurista francês Savigny. Savigny. Então, vamos colocar a teoria subjetiva, que é defendida pelo Savigny. Ok? Savigny. Muito bem, temos aí. Savigny, teoria subjetiva. O que é essa teoria subjetiva? A teoria subjetiva diz o seguinte: posse é o contato físico com a coisa, com animus domini. Ok? Então a posse para o Savigny, para a lousa, por favor, é o contato físico com a coisa, com animus domini. Então a posse exige dois elementos, que seria o corpus, que é contato físico, mais animus domini. Animus domini. Animus domini é a intenção de ser o dono do bem. Ok? Então, o Savigny, teoria subjetiva, diz: posse é o contato físico com a coisa, com animus domini. Isto é, só é possuidor aquele que tem a coisa em seu poder. Para ser possuidor tem que ter a coisa em seu poder e tem que ter a intenção de ser dono. Tem que possuí-la com intenção de dono. Então, o Savigny não admite posse sem o contato físico. Sem o contato físico, e diz: não existe posse sem contato físico. Para ter posse tem que ter o contato físico. Tem que ter o corpus, que ele chama, seria o contato físico. E tem que ter o animus domini. Ele não admite a posse em nome alheio. Posse em nome alheio, por exemplo, o locatário, ele possui nome alheio. Comodatário, possui nome alheio. Savigny não admite posse em nome alheio. Ok? Entenderam a teoria do Savigny? Savigny, então, posse é o contato físico com a coisa, com animus domini. Contato físico, só é possuidor quem tem o contato físico com animus domini. Ok? Ele não admite posse em nome alheio. Por exemplo, locatário não seria possuidor. Comodatário não seria possuidor. Ele não admite a posse sem o contato físico. Bom, daí nós temos uma outra teoria, que é a teoria de um jurista austríaco. Vocês já devem ter ouvido falar, que se chama Ihering. Lousa, por favor. Ihering. O Ihering, teoria objetiva, ele diz: posse é a exteriorização da propriedade. Vou repetir. Posse é a exteriorização da propriedade. Quer dizer, seria sinais exteriores que demonstram que a pessoa é o proprietário. Posse seria isso. Seria a exteriorização da propriedade, isto é, sinais exteriores que demonstram que a pessoa é proprietária. É a aparência de propriedade, diz isso. Posse é aquele que aparenta ser o proprietário. Ok? Então, o Ihering, em outras palavras, anotem aí: possuidor é quem tem um dos poderes, um ou mais dos poderes do proprietário. Ihering diz isso. Possuidor é quem tem um ou mais dos poderes do proprietário. Então, o poder de usar, poder de gozar dos bens. Quem tem um desses poderes, usar, gozar, dispor e reivindicar, né? A propriedade tem 4 poderes: usar, gozar, dispor e reivindicar. Quem tem pelo menos um desses poderes é possuidor. Então ele diz: para ser possuidor basta o corpus. Mas o corpus para o Ihering não significa contato físico. O corpus para Ihering não significa contato físico. Corpus para o Ihering significa comportamento de dono. É diferente do Savigny. Savigny chama corpus o contato físico. O Ihering não. Diz: corpus é o comportamento de dono. Então, Ihering diz isso: possuidor é aquele que aparentemente se comporta como dono. É aquele que exerce um dos poderes. Aquele que está usando bem é possuidor. Está retirando os frutos é possuidor. Esse é o possuidor, quem tem um dos poderes do proprietário. Pouco importa o ânimos. Não precisa ter a intenção de dono. Não precisa ter a intenção de dono. Então, é possível ser possuidor sem contato físico. O sujeito mora em São Paulo e possui em Bauru. É possível ser possuidor sem contato físico.
E é possível ser possuidor em nome alheio, inquilino, então locatário, comodatário. É possível a posse em nome alheio, porque para o Ehring pouco importa o ânimos. Aliás, é possível ter posse sem saber que tem posse. Tem posse sem saber que tem posse. É possível. Nem sabe que tem posse e tem posse. Porque pouco importa o ânimo. O sujeito acabou de herdar, nem sabe que o pai morreu e ele acabou de herdar. Ele já tem a propriedade e a posse. Nem sabe, mas já tem a posse. Princípio de Saizine. Com a morte, a propriedade, a posse se transfere. Entenderam? O Código Civil adotou a teoria objetiva, isto é, adotou a teoria de Ehring. Então anotem aí, Código Civil adotou a teoria objetiva. Vamos lá. Detenção ou mera custódia. O que é detenção ou mera custódia? Podemos dizer o seguinte: posse é a exteriorização da propriedade, salvo as hipóteses de detenção. Então, posse é quem se possuir é se comportar como dono, salvo os casos de detenção. Tá? O detentor ou fâmulo, lousa, por favor, fâmulo da posse, tá? Às vezes perguntam o que é o fâmulo da posse. Então, o detentor ou fâmulo da posse abrange duas situações. Primeira situação, o contato físico com a coisa mediante subordinação. Contato físico mediante subordinação. Por exemplo, o caso do empregado, o caseiro. Então, você contratou um caseiro, contratou um guarda noturno, alguém para vigiar a tua casa. Então, quem possui mediante quem detém, quem tem contato físico mediante subordinação, não tem posse. É um mero detentor. Tá? É um mero detentor. Então, é um mero detentor. Então, se tem os bens mediante subordinação, é um mero detentor. Então, o empregado, ele é detentor. Caseiro, por exemplo. A segunda situação de detenção é aquele que são os atos de mera tolerância ou permissão. Então, o contato físico por mera tolerância ou por mera permissão. Ok? Contato físico por mera tolerância ou permissão. Ok? Tolerância e permissão são atos de favor. Não tem propriamente um contrato. Não tem um contrato. São atos de favor. Favor que eu estou fazendo, mas não existe um vínculo contratual. Ok? Então eu permito que você pare o carro aqui na minha garagem. Estou permitindo. Autorizei você parar o carro na minha garagem. Ok? Ou então estou tolerando. Estou vendo você parar e não estou falando nada. Estou vendo e estou ok, estou permitindo. Estou tolerando, né? Tolerando seria uma concessão tácita. Estou vendo que todo dia você está folgando aqui, né? Parando em frente o meu imóvel, estou vendo que tem algumas vagas de garagem, estou vendo que você está folgando e todo dia você para aí, mas eu estou deixando quieto para não criar caso e tal. Isso é uma tolerância, uma concessão tácita que eu estou fazendo, mas eu mando parar a qualquer tempo. Então a tolerância e a permissão quando eu autorizei expressamente a permissão, né? Permissão eu autorizei expressamente. Pode parar o carro aí. Tudo bem, pode parar. Permissão. Autorização expressa. Concessão, uma autorização tácita. Está deixando. Então, permissão e tolerância não geram posse. Permissão e tolerância, mera detenção. Ok? Então, a detenção abrange contato físico mediante subordinação ou permissão ou tolerância. Então, contato físico mediante subordinação ou permissão ou tolerância. Isso que significa a detenção. Ok? A detenção não gera efeito jurídico. O detentor não pode mover ações possessórias. Não pode obter uso capião. Ok? Detentor não pode mover ações possessórias, não pode mover uso capião. Em suma, detentor não tem direito a nada. Detentor não tem direito a nada. A não ser defender a posse com as próprias mãos. Se alguém tentar invadir meu imóvel, essa pessoa pode ir lá brigar, expulsar. Mas isso qualquer um pode. Qualquer um pode. Qualquer um pode fazer legítima defesa de terceiro.
Alguém está invadindo meu imóvel, um vizinho lá pode me ajudar e expulsar. Então, o detentor, o único efeito que gera a defesa direta, isto é, a legítima defesa da posse, mas isso qualquer um pode fazer, não precisa nem ser detentor. Ok? Detentor não pode ser réu em ação possessória. Detentor não pode ser réu em ação possessória. Então, o sujeito invadiu o meu imóvel e botou um caseiro. Tá? O João da Silva invadiu o meu imóvel e botou um caseiro. A ação é contra o João da Silva e não contra o caseiro. Porque o caseiro é empregado do João da Silva. Eu não posso mover a ação possessória contra o empregado. Ok? A ação possessória eu tenho que mover contra quem está possuindo injustamente. Então, se alguém invade meu imóvel e bota um caseiro, eu tenho que mover contra essa pessoa que invadiu e não contra o empregado dele. Em suma, o detentor não pode ser autor de ações possessórias, não pode ser réu de ações possessórias, não pode chegar ao uso capião, não tem direito a frutos, benfeitorias, não tem direito a nada, a não ser a defesa direta da posse. Ok? Muito bem. Tem uma discussão se a posse, a natureza jurídica da posse, se a posse seria um direito real ou se a posse seria um direito pessoal. Uma discussão acadêmica que nesta aula não nos interessa discutir se a posse é direito real ou se a posse é direito pessoal. Tem duas correntes. Uma corrente que diz que é direito real, outra corrente que diz que é direito pessoal. Mas uma coisa é certa. Para mover a ação possessória sobre imóvel, ação possessória sobre imóvel, a competência é no local do imóvel. Ok? Assim como as ações reais sobre imóveis, a competência é no local do imóvel, a ação possessória sobre imóvel, a competência também é no local do imóvel. Ok? Segundo o Código de Processo Civil. E ação possessória, para mover, não precisa da autorização do cônjuge do autor, nem citar o cônjuge do réu. Ok? Então vocês vão anotar isso, que isso sempre cai. Ação possessória. Para mover uma ação possessória, não precisa da autorização do cônjuge do autor da ação. O cônjuge do autor não precisa autorizar a ação possessória. E não precisa citar o cônjuge do réu. Vocês vão anotar isso. Não precisa da autorização do cônjuge do autor, nem citar o cônjuge do réu em ação possessória sobre imóvel. Salvo em duas hipóteses. Primeira hipótese é quando houver com posse. Lousa, por favor. Com posse. Com posse entre marido e mulher. Com posse é a posse comum. Posse comum. Se o bem for possuído pelo marido e pela mulher. Marido e mulher têm posse. Daí precisa da autorização dos dois, precisa citar os dois. Se eles forem autores, o cônjuge precisa autorizar. Se forem réus, o outro precisa autorizar. Com posse. E segunda hipótese, ato praticado por ambos os cônjuges. Ato praticado por ambos os cônjuges. Marido e mulher invadem um imóvel. Daí, então, é preciso citar os dois. Ok? Vamos lá, vamos repetir isso aí que é importante. Olha, para mover a ação possessória, precisa da autorização do cônjuge do autor? Precisa citar o cônjuge do réu? Resposta, em regra, não. Em regra, não. Salvo duas exceções. Primeira, com posse entre o marido e a mulher. Quando os dois possuem o bem. E segundo, ato praticado pelos dois, pelo marido e pela mulher. Ato praticado pelos dois. Nessas duas hipóteses, se houver união estável, aplica-se o mesmo raciocínio se a união estável estiver comprovada nos autos. Se a união estável estiver comprovada nos autos, nessas duas situações do cônjuge, essas duas exceções também se aplicam para a união estável. Ok? Com posse e ato praticado por ambos os companheiros, se a união estável estiver comprovada nos autos. Ok? Muito bem. Vamos começar a falar das espécies de posse. Primeiro aí, a posse direta e a posse indireta. Posse direta e a posse indireta é o que a doutrina chama de bifurcação da posse. Bifurcação da posse, que é a posse direta e a posse indireta.
Ok? O que é essa? A posse direta e a posse indireta. Quando o proprietário transfere temporariamente o uso do bem, por exemplo, ele alugou o bem, ele emprestou o bem, comodato. Se ele transfere temporariamente o poder de uma pessoa usar o bem, o proprietário ele continua com a chamada posse indireta. Ao passo que aquele outro, o locatário, o comodatário, passam a ter a posse direta. Ok? Então é essa a classificação. Posse indireta. Posse indireta ocorre quando o proprietário transferiu temporariamente o poder de usar o bem. Se ele transferiu temporariamente o poder de usar o bem, ele continua tendo posse, que a lei chama de posse indireta. Posse indireta. Ok? E aquele que está usando efetivamente o bem passa a ter posse direta. Então nós temos aí exemplos de possuidores diretos. O locatário, comodatário, usufrutuário. Ok? O possuidor direto é aquele que tem a coisa em seu poder para usá-la. E o indireto é o que transferiu temporariamente. Ok? O possuidor direto pode mover ação possessória contra o indireto, isto é, contra o proprietário? Possuidor direto, aquele que está usando, pode mover ação possessória contra o indireto? Resposta, sim. Quando o possuidor indireto quiser tirá-lo antes do tempo. O possuidor indireto quiser tirá-lo antes do tempo. Quer dizer, emprestei minha casa para você morar por 2 anos. 1 mês depois já estou querendo te tirar. Você pode mover uma ação contra mim. Ok? Então, o possuidor direto pode mover ação contra o indireto. Quando o indireto quiser tirá-lo antes do tempo. O indireto quiser tirá-lo antes do tempo. Então, é possível o possuidor direto mover ação possessória. O direto pode mover contra o indireto. E o indireto pode mover contra o possuidor direto? O possuidor indireto pode mover ação possessória contra o possuidor direto? Resposta, sim. Quando vence o contrato e o sujeito não quer sair. Te emprestei uma casa para você morar por 1 ano, passado 1 ano você não quer sair mais. Daí eu posso mover ação. Então, o possuidor indireto também pode mover ação contra o direto quando vence o prazo, e o possuidor direto não quer devolver o bem. E se não tinha prazo? Se não tinha prazo, antes de mover a ação, precisa notificar. Se não tinha prazo, antes de mover a ação, precisa notificar. Ok? Te emprestei minha casa sem prazo, agora quero te tirar. Eu tenho que primeiro te notificar. Agora, há um possuidor indireto que não pode mover ação possessória contra o direto. Qual que é? O locador. O locador. Que no caso de contrato de locação, a ação é de despejo e não ação possessória. No caso de contrato de locação, a ação correta é a ação de despejo e não a ação possessória. Ok? Então, o possuidor indireto pode mover ação possessória contra o direto quando vence o prazo e ele não quer devolver, ou se não tinha prazo, notifica e ele não devolve. Agora, quando for locação, a ação não é a possessória. Quando for locação, o possuidor indireto tem que mover ação de despejo. Ok? Muito bem. Outra classificação da posse é a posse justa e injusta. Aqui eu preciso explicar para vocês os 3 vícios da posse. Quais são os 3 vícios da posse? Violência, clandestinidade, precariedade. Ok? Então, os 3 vícios da posse, repitam comigo. Violência, clandestinidade e precariedade. Ok? Então, posse injusta é a que tem um desses vícios. Simples. Então, posse injusta é a violenta, ou clandestina, ou precária. Isso que é a posse injusta. É a posse violenta, ou posse clandestina, ou a posse precária. Ok? E a posse justa? Posse justa é a que não tem nenhum desses vícios. Posse justa é a que não tem nenhum desses vícios. Ok? É importante esta classificação.
Porque só pode mover ação possessória e uso capião quem tem posse justa. Só pode mover ação possessória e uso capião quem tem posse justa. Posse justa é a que não é violenta, nem clandestina, nem precária. Ok? Não vou esquecer. Então, posse injusta é a que tem um dos vícios. Violência, clandestinidade ou precariedade. A injusta. E a justa é a que não tem nenhum desses vícios. A importância dessa classificação, para mover ação possessória e para mover ação de uso capião, é preciso que a posse seja justa. Ok? Muito bem. Uma posse injusta pode se tornar justa? Uma posse injusta pode se tornar justa? Bom, aí vamos lá. Posse violenta e posse clandestina pode se tornar justa. Tá? Pode se tornar justa. A posse violenta e a posse clandestina pode se tornar justa. Ok? A posse violenta é aquela adquirida com força física ou grave ameaça. Isso que é a posse violenta. Adquiriu com força física ou grave ameaça. Posse violenta é isso. Ok? Ela pode se tornar justa. E a posse clandestina? Posse clandestina é aquela adquirida às escondidas, sem o proprietário perceber. Por exemplo, um furto, por exemplo, é uma posse clandestina. Então, o ladrão tem uma posse injusta, uma posse clandestina. Então, a posse violenta e a posse clandestina pode se tornar justa? Sim, pode se tornar justa. Quando que se torna justa? Primeira corrente. Quando cessa a violência ou cessa a clandestinidade. Ok? Primeira corrente, quando cessa a violência ou cessa a clandestinidade. Cessa a clandestinidade quando o proprietário fica sabendo. Quem está com o bem não faz nada. Fica sabendo. Quem está com o bem... Então, meu vizinho furtou minha bicicleta... furtou minha bicicleta. E ele fica andando de bicicleta lá, eu estou vendo que foi ele que furtou, não estou fazendo nada. Ok? Então, primeira corrente, torna-se justa quando cessa a violência ou cessa a clandestinidade. Segunda corrente, torna-se justa ano e dia após cessar a violência ou a clandestinidade. Então, não é imediatamente. Ano e dia após cessar a violência e a clandestinidade. Mas é a partir do momento que eu estou sabendo, né, cessou a clandestinidade, mas aí tem que esperar ano e dia para poder se tornar justa. Depois que se torna justa, vai poder pedir uso capião. Teoricamente, até o ladrão pode pedir uso capião. Até o ladrão pode pedir uso capião, se a posse dele se tornar justa. Só que para essa segunda corrente vai aumentar o prazo de 1 ano e 1 dia, né? E depois que cessou a clandestinidade, tem mais 1 ano e 1 dia para depois começar a contar o uso capião. Quer dizer, depois que cessou a clandestinidade, espera ano e dia, daí se torna justa. Tornou justa, daí começou a correr o prazo do uso capião. Então, aumentaria o prazo do uso capião de 1 ano e 1 dia. Bom, e a posse precária? Eu disse que a posse injusta, a injusta é a violenta, clandestina e precária. Posse precária é aquela em que o possuidor direto se recusa a devolver o bem no momento combinado. Ele se recusa a devolver o bem. Isso é a posse injusta. Te emprestei meu carro por 10 dias e agora você não quer devolver mais. Ou te emprestei sem prazo, daí eu te notifico e você não quer devolver. Se não tinha prazo, tem que notificar. Ok? Então, posse precária. Anota aí. É quando o possuidor direto se recusa a devolver o bem ao possuidor indireto. Ok? Pelo Código Civil, a posse precária, ela nunca se convalida. Ela vai ser sempre injusta. Posse precária não se convalida, é uma posse que será sempre injusta. É uma quebra de confiança, então não vai poder obter uso capião. Não vai poder obter uso capião. Entenderam? Então, vamos lá. Te emprestei minha casa por 1 ano e você não deu 1 ano, você não quer devolver mais. Você não vai poder pedir uso capião, porque a tua posse é precária. Posse precária não se convalida. Posse precária não se convalida. Ok? Agora, a noção de posse justa e injusta é relativa. É relativa. Isto é uma posse injusta em face do proprietário.
Teve violência, clandestinidade, precariedade contra o João da Silva. Então é injusta contra o João da Silva. Bom, e contra outras pessoas? Contra outras pessoas não teve violência, clandestinidade nem precariedade. Então contra outras pessoas é uma posse justa. Quer dizer, a posse do ladrão é justa ou injusta? Bom, a posse do ladrão em face da vítima do furto é injusta. Em face da vítima do furto é injusta, mas em face de outras pessoas é justa. É justa porque contra outras pessoas não teve violência, não teve clandestinidade, não teve precariedade. Então guardem isso. A noção de posse justa e injusta é relativa. Significa que a posse pode ser injusta perante uma pessoa e justa perante outra pessoa. Se você toma um bem meu com violência física, a tua posse é violenta, a tua posse é injusta. Entre nós dois, é uma posse injusta. Você tem posse injusta. Agora, perante outras pessoas, tua posse é justa, porque você não aplicou violência contra outras pessoas. Ok? Muito bem. Vamos falar agora da posse de boa fé e da posse de má fé. Posse de boa fé é aquela em que o sujeito adquire a posse sem saber que o negócio tinha alguma nulidade relativa, sem saber do vício que o impedia de adquirir a posse. Quer dizer, ele adquiriu a posse sem saber do vício que o impediria de adquirir a posse. Isso que é uma posse de boa fé. Quer dizer, você me vendeu um bem, eu comprei de boa fé. Não era teu, mas eu não sabia. Você chegou aqui com um violão, me vendeu o violão. Eu não sabia que não era teu. Estou de boa fé. Então, a posse de boa fé, lousa, por favor, é muito comum no chamado adquirente a non domino. Adquirente a non domino é o sujeito que adquiriu de quem não era dono. Adquirente a non domino, adquiriu de quem não era dono, mas adquiriu de boa fé. Essa é uma posse de boa fé. O sujeito não sabia que não podia adquirir a posse daquela pessoa. Não sabia do vício do negócio. Ok? Adquirir a posse de um menor púbere, pensando que ele era maior. Adquirir a posse de um menor púbere, pensando que ele era maior. Estou de boa fé. Então, posse de boa fé é isso. O sujeito adquiriu a posse que não podia adquirir, mas ele desconhecia. Ele realiza um negócio que tem um defeito, ele adquire a posse através de um negócio defeituoso, mas que ele não sabia desse defeito. Em resumo é isso. Possuidor de boa fé adquiriu a posse através de um negócio defeituoso, mas ele não sabia desse defeito. O exemplo clássico, adquirente a non domino, isto é, comprou de quem não era dono. Ok? Agora, a posse de má fé é aquela em que o sujeito tem ciência desse obstáculo, ou poderia ter percebido esse obstáculo, um erro inexcusável, um erro culposo. Quer dizer, eu adquiri de quem não era dono sabendo, ou tendo possibilidade de saber, um erro inexcusável, né? Um erro inexcusável é um erro culposo. Então, a posse de má fé, quando sabia do obstáculo, então, adquiri de quem não era dono, sabendo quem não era dono, ou então eu tinha como perceber um erro culposo. Eu tinha como perceber que ele não era o dono. Ok? Então, essa classificação posse de boa fé, de má fé, é importante depois com relação a frutos, benfeitorias. Nós vamos analisar isso, é uma classificação importante. Tá? Presume-se de boa fé o possuidor que tem justo título. Ok? Presume-se de boa fé o possuidor que tem justo título. Justo título é um documento formalmente perfeito para transferir a propriedade. Um documento formalmente perfeito para transferir a propriedade, mas que contém um defeito intrínseco, contém uma nulidade relativa. Ok? Então, presume-se a boa-fé quem tem justo título. Justo título é um documento formalmente perfeito para transferir a propriedade, mas que ele tem entretanto, contém uma nulidade relativa, contém um vício sanável. O justo título é isso, é aquele que tem um vício sanável. Tá? Então, justo título, documento formalmente perfeito para transferir a propriedade, mas que contém uma nulidade relativa. Isso que é um justo título. Ok?
Então, por exemplo, eu tenho uma escritura pública de compra e venda em que a mulher do vendedor não assinou. É um justo título, que é um vício sanável. Tá? Tem um justo título. A mulher do vendedor não assinou. Eu estou com uma nulidade relativa aqui. Então, isso é um justo título. Ok? Quem tem um justo título, presume-se de boa fé. Agora, se houver uma nulidade absoluta, daí não é justo título. Nulidade absoluta, por exemplo, escritura pública assinada por menor de 16 anos. Nulidade absoluta, menor de 16 anos. Ou uma escritura pública sem assinatura. Sem assinatura, daí é até inexistente. Isso não é justo título. Escritura pública sem assinatura não é justo título. Escritura pública em que um vendedor é menor de 16, ele assinou, isso não é justo título. Justo título é um documento formalmente perfeito para transferir a propriedade, mas que contém um vício sanável. Isto é, contém uma nulidade relativa. Tá? Presume-se a boa-fé, quem tem justo título. É uma presunção relativa, mas pois admite prova em contrário. Então guardem isso, vocês têm que saber, primeiro, o que é justo título. E qual o efeito do justo título? O efeito é, presume a boa-fé, até prova em contrário. Agora é bom deixar claro o seguinte, para mover a ação possessória, não é preciso boa-fé, basta posse justa. Para obter usucapião, não é preciso boa-fé, basta posse justa. Ok? Então, para mover as ações possessórias e a ação de usucapião, não é preciso boa-fé, basta posse justa. Ok? A posse de boa-fé ela é importante na indenização dos frutos e das benfeitorias. Questão de indenização de frutos e benfeitorias que é importante a posse de boa-fé. Eu vou explicar mais adiante. Ok? É isso, amigos. Um forte abraço para todos.